Você provavelmente tem uma memória guardada em algum lugar bem fundo da mente. Talvez seja aquele ringtone inconfundível. Talvez seja a logo colorida no celular de alguém que você amava. Ou talvez seja o slogan que invadiu cada esquina do Brasil durante anos. Oi. Uma palavra. Só uma palavra. E com ela, uma empresa construiu um império. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que vai mudar completamente a sua perspectiva sobre tudo o que você vai assistir aqui. O que acontece quando uma das maiores empresas de telecomunicações da América do Sul, com mais de 70 milhões de clientes, com presença em mais de 5.500 cidades brasileiras, com contratos com o governo, com as polícias, com os bombeiros, com hospitais públicos, simplesmente some? A resposta é: vira o maior escândalo da história das telecomunicações do Brasil. E isso é exatamente o que aconteceu com a Oi. Neste vídeo, você vai descobrir como uma empresa nascida das cinzas de uma privatização bilionária se tornou símbolo do Brasil que acreditou poder ser grande. E como ela caiu de uma altura tão vertiginosa que até hoje o mercado ainda sente o impacto. Mas eu preciso que você fique até o final, porque o que acabou com a Oi não foi o que você está pensando. Não foi a concorrência, não foi a tecnologia, não foi a crise econômica. Foi uma sequência de decisões que qualquer especialista em negócios classificaria como um suicídio corporativo em câmera lenta. Fica comigo. Isso vai ser longo, intenso, e eu garanto, você vai sair daqui com uma visão completamente diferente do mercado de telecom no Brasil. Para entender o começo da Oi, você precisa voltar no tempo. Estamos em 1997. O Brasil vive um momento de euforia. O Plano Real tinha estabilizado a economia. Fernando Henrique Cardoso estava no poder. E o país inteiro acreditava que estava prestes a dar um salto histórico para o primeiro mundo. Só que havia um problema enorme que impedia esse salto: as telecomunicações. Imagine isso. Em pleno 1997, ter uma linha telefônica fixa no Brasil custava uma fortuna. Uma linha custava mais de R$1.000, o equivalente a meses de salário para a maioria dos brasileiros. E mesmo assim, havia uma fila gigantesca de pessoas esperando. O sistema estava falido. Era ineficiente. Era caro. Era lento. Esse sistema era administrado pela Telebrás, a empresa estatal criada em 1972 para gerir toda a telefonia brasileira. Ela tinha sido importante, mas chegou ao final dos anos 90 completamente obsoleta, incapaz de acompanhar a revolução tecnológica que varria o mundo. A solução do governo FHC foi radical: privatizar tudo. Em julho de 1998, a Telebrás foi desmembrada em 12 empresas diferentes e leiloada para a iniciativa privada, em um processo que movimentou cerca de R$22 bilhões, um dos maiores leilões da história do Brasil. Uma dessas 12 empresas foi a Telenorte Leste Participações S.A., também conhecida como TNL ou Telemar. Ela ficou responsável pela telefonia fixa em 16 estados, a maior fatia do país em termos de território, incluindo o Nordeste inteiro e a região Norte. Mas o nome Telemar era frio, corporativo, não dizia nada para a população. Foi então que surgiu a grande virada. Em junho de 2002, a Telemar tomou uma decisão de marketing que mudaria para sempre a história da empresa. Lançou sua operadora de celular com um nome absolutamente diferente de tudo que existia no mercado. Oi. Simples, afetivo, brasileiro. Uma saudação que todo o Brasil usava todos os dias, agora estampada em outdoors, comerciais, telefones e camisetas. Em um mercado dominado por nomes estrangeiros como Claro, TIM e Vivo, a Oi soava genuinamente nacional. E não era só o nome. A Oi foi pioneira na tecnologia GSM no Brasil, o padrão digital de telefonia que permitia voz mais clara, mensagens de texto e futuramente a internet móvel. Enquanto concorrentes ainda operavam em sistemas analógicos mais antigos, a Oi chegou com o futuro nas mãos. Os planos eram agressivos,
os preços acessíveis, as promoções irresistíveis. A classe média brasileira, que sempre viu o celular como símbolo de status restrito às elites, de repente viu uma empresa dizendo: "Isso é para você também." E o Brasil respondeu com entusiasmo. Em poucos anos, a Oi acumulou dezenas de milhões de clientes. A marca virou cultura pop. Os comerciais de TV eram premiados. Os patrocínios eram estratégicos. A empresa aparecia nos maiores eventos do país, associando sua imagem à juventude, à modernidade, ao Brasil que queria crescer. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Se você viveu os anos 2000 e 2010 no Brasil, você sabe o que era ver a Oi em todo lugar. Ela não era apenas uma operadora, era quase uma identidade nacional. E os números comprovavam isso de uma maneira assustadora. Em 2007, a Telemar tomou uma decisão estrutural importantíssima. Unificou todas as suas operações sob a marca Oi. A telefonia fixa, a móvel, a internet, tudo passou a se chamar Oi. Era uma jogada de branding que consolidava a empresa como um único organismo poderoso. Nesse período, a Oi tinha presença em praticamente todo o território nacional. Mas ainda havia um problema estratégico. Ela era forte no Norte e Nordeste, mas tinha pouca presença no Sul e Sudeste, justamente onde estava a maior concentração de renda e consumo do país. A solução veio em forma de aquisição. Entre 2008 e 2009, com o apoio do governo federal, do BNDES e de fundos de pensão estatais como Previ, Petros e Funcef, a Oi comprou a Brasil Telecom por cerca de 5,8 bilhões de reais. Pare e pense nisso por um segundo. 5,8 bilhões de reais. Era o maior negócio da história do setor de telecomunicações brasileiro até aquele momento. E com ele, a Oi deu um salto qualitativo e quantitativo sem precedentes. De uma hora para outra, a empresa tinha cobertura em todos os estados brasileiros. Tinha infraestrutura duplicada. Tinha mais de 70 milhões de clientes, sendo a maior operadora de telefonia fixa do país e uma das maiores de celular. O governo Lula via na Oi o projeto da Supertele Nacional, uma campeã brasileira capaz de competir de igual para igual com as gigantes internacionais como Telefônica, dona da Vivo, e América Móvil, dona da Claro. E por um breve momento glorioso, parecia que o sonho ia se realizar. A Oi chegou a figurar entre as maiores empresas de telecomunicações da América do Sul. Rivalizava com os gigantes. Tinha contratos com governos federal, estaduais e municipais. Era a única operadora em mais de 7.000 localidades do Brasil. Muitos municípios onde, literalmente, se você não tivesse Oi, não tinha comunicação nenhuma. Ela fornecia as linhas telefônicas das polícias militares estaduais, dos corpos de bombeiros, de hospitais públicos, de delegacias. Era a infraestrutura crítica do Estado brasileiro. Isso era poder real. Isso era influência real. E então veio 2013, o ano que seria o início do fim. Você já viu aquele tipo de pessoa que, quando as coisas estão indo bem, resolve apostar tudo no maior risco possível? Aquela pessoa que confunde ousadia com imprudência? A liderança da Oi em 2013 era exatamente esse tipo de pessoa. Naquele ano, a empresa anunciou que seria o negócio mais ambicioso de sua história. Uma fusão com a Portugal Telecom, criando uma superoperadora luso-brasileira que dominaria mercados na Europa, na África e na América do Sul. Na teoria, era brilhante. Portugal Telecom era uma empresa respeitada internacionalmente, com operações em vários países. A fusão criaria uma gigante com escala global. Os executivos comemoraram. Os acionistas aplaudiram. A imprensa celebrou. Mas havia um detalhe que os executivos ou não sabiam, ou preferiram ignorar. A Portugal Telecom estava podre por dentro. Parte do dinheiro que deveria lastrear a fusão, recursos da própria Oi, transferidos para Portugal Telecom, acabou aplicado em títulos do Banco Espírito Santo, um dos mais tradicionais bancos privados de Portugal. Um banco que em 2014 entrou em colapso financeiro e precisou ser resgatado pelo governo português,
em um esquema de bilhões de euros. Em outras palavras, a Oi transferiu dinheiro para Portugal Telecom, que colocou esse dinheiro num banco que faliu. O capital simplesmente evaporou. O prejuízo para a Oi foi devastador. Estimativas apontam para perdas de centenas de milhões de euros. Mas o impacto real foi muito além do financeiro. Foi a confiança do mercado, dos investidores e dos credores na empresa que desapareceu junto. As dívidas começaram a se acumular em ritmo exponencial. A empresa, que havia sido construída com aportes do governo e dos fundos de pensão dos trabalhadores brasileiros, Previ, Petros, Fonsef, começou a sangrar. E o pior, enquanto o caixa encolhia, o mercado de telecomunicações estava se transformando radicalmente. O smartphone havia chegado ao Brasil com força total. A internet móvel via 4G estava revolucionando os hábitos de consumo. A demanda por dados explodia a cada trimestre. Atualizar a infraestrutura para esse novo mundo custava bilhões. Bilhões que a Oi simplesmente não tinha mais. Enquanto Vivo, TIM e Claro investiam pesado em redes 4G e atendimento ao cliente, a Oi via sua qualidade despencar. As reclamações explodiram. O Procon estava sempre lotado de queixas contra a empresa. A Anatel multava a Oi sistematicamente. Clientes que eram fiéis há anos foram embora, não voltariam mais. Em junho de 2016, aconteceu algo que parou o Brasil. A Oi entrou com um pedido de recuperação judicial que se tornaria o maior da história brasileira, e um dos maiores do mundo naquele momento. A dívida declarada era de aproximadamente 65 bilhões de reais. 65 bilhões de reais. Para ter uma ideia da escala, isso era maior do que o PIB de vários países. Era uma das maiores falências corporativas do Hemisfério Sul em toda a história. O país entrou em choque. Funcionários foram demitidos aos milhares. Fornecedores viram seus contratos evaporar. Investidores amargaram perdas brutais. E os usuários, dezenas de milhões de brasileiros, ficaram sem saber o que aconteceria com suas linhas, seus contratos, seus serviços. O que se seguiu foi um dos dramas empresariais mais complexos e longos já vistos no Brasil. Durante anos, a Oi tentou negociar com credores, vender ativos, reestruturar operações. O processo judicial envolveu centenas de advogados, dezenas de juízes e desembargadores, múltiplos planos de recuperação rejeitados, aprovados, contestados, alterados. Em 2022, a empresa finalmente concluiu formalmente o primeiro processo de recuperação judicial, depois de 6 anos de batalhas jurídicas intermináveis. Parecia que a empresa tinha sobrevivido ao pior. Parecia. Porque em 2024, a Oi voltou a pedir recuperação judicial, pela segunda vez, em menos de uma década. Nesse período, a empresa havia vendido seus principais ativos para sobreviver. A operação de telefonia móvel foi vendida para Claro, TIM e Vivo, por 16 bilhões e meio de reais, um dos maiores negócios do setor. Sua rede de fibra óptica foi vendida para Vetal, controlada pelo grupo BTG Pactual. Depois de vender tudo o que tinha de valor, a Oi era uma casca. Uma empresa com obrigações, dívidas e contratos, mas sem os ativos para honrá-los. E então, veio o golpe final. Em novembro de 2025, a juíza Simone Gastesi Chevran, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, assinou a decisão que selou para sempre o destino da Oi. Falência decretada. A magistrada foi clara em sua sentença. Havia um desequilíbrio estrutural irreversível entre ativos e passivos. A própria empresa e o interventor nomeado pelo tribunal reconheceram que era impossível continuar operando de forma autônoma. Não havia mais caminho. Com a decisão, as ações da Oi, OIBR3 e OIBR4 foram suspensas de negociação na B3. Os acionistas, que ao longo dos anos haviam apostado na recuperação da empresa, viram seus investimentos virarem pó. A Anatel, agência reguladora do setor,
assumiu o papel de garantir a continuidade dos serviços durante a transição, especialmente nos mais de 7.000 municípios, onde a Oi era a única operadora disponível. A tarefa é delicada. Como você migra o sistema telefônico dos bombeiros de uma cidade do interior do Maranhão para outra operadora sem que ninguém morra porque a ligação de emergência não passou? Esse é o tamanho real do problema que a falência da Oi criou para o Brasil. Chegou o momento mais importante deste vídeo. Porque eu não quero que você saia daqui pensando que a Oi faliu porque o mercado mudou, ou porque a tecnologia avançou, ou porque os concorrentes eram muito fortes. A Oi faliu por razões muito mais específicas, e cada uma delas tem uma lição poderosa para qualquer pessoa que constrói ou investe em negócios. Lição 1. Crescimento a qualquer custo mata empresas. A compra da Brasil Telecom em 2008 e a fusão com a Portugal Telecom em 2013 foram feitas sem estrutura financeira adequada. A empresa cresceu muito rápido, assumiu dívidas gigantescas e quando o mercado ficou mais difícil, não havia gordura para queimar. Crescimento sem solidez é ilusão. Lição 2. Nunca confie cegamente em parceiros. A catástrofe com o Banco Espírito Santo mostra o que acontece quando você terceiriza a gestão do seu próprio capital para terceiros sem due diligence adequada. Bilhões de reais dos brasileiros, dos trabalhadores que contribuíam para os fundos de pensão, foram destruídos por uma decisão que, no mínimo, foi negligente. Lição 3. Quem não se adapta, morre. Enquanto o mundo migrava para dados, para a internet móvel, para smartphones, a Oi ainda era majoritariamente uma empresa de telefonia fixa. A maior parte de sua base de clientes estava em um produto que estava desaparecendo, e a empresa não tinha dinheiro para se reinventar rápido o suficiente. Lição 4. Governança importa mais do que qualquer estratégia. A Oi teve, ao longo de sua história, um número impressionante de trocas de CEOs, conflitos entre acionistas, disputas de controle, decisões contraditórias. Quando a governança é fraca, a empresa fica refém de interesses individuais e perde a capacidade de executar uma estratégia de longo prazo. Lição 5. O dinheiro público não é substituto para a gestão competente. O BNDES, os fundos de pensão estatais e o governo federal injetaram bilhões na Oi ao longo dos anos, e tudo evaporou. Isso não é um argumento contra o investimento público em empresas. É um argumento poderoso de que dinheiro sem gestão competente é apenas um caminho mais longo para o mesmo buraco. 27 anos. É o tempo que separou o nascimento da Oi, em 1998, da decretação de sua falência, em 2025. Nesse período, a empresa conectou o Brasil em momentos em que conexão era sinônimo de oportunidade. Foi ela que levou o telefone para cidades onde antes não havia comunicação alguma. Foi ela que democratizou o celular para milhões de brasileiros que nunca haviam imaginado ter um. Foi ela que construiu a infraestrutura de fibra óptica que hoje sustenta a internet de boa parte do país, mesmo que essa infraestrutura agora pertença a outra empresa. Há uma ironia brutal na história da Oi. Seus maiores ativos, a rede de fibra, a operação móvel, foram comprados por seus concorrentes. A Vivo, a Claro, a TIM, cresceram em parte com o que a Oi construiu. O legado físico da empresa sobreviveu. O nome, não. Para os trabalhadores que dedicaram anos ou décadas à empresa, a falência é uma tragédia pessoal. Para os pequenos acionistas que apostaram na recuperação, é uma perda financeira que pode demorar anos para ser superada. Para os municípios que dependiam exclusivamente da Oi, é um problema operacional urgente que o governo e a Anatel precisam resolver com velocidade. E para o mercado de telecomunicações brasileiro, a queda da Oi deixa uma lição que ninguém pode ignorar. Concentração de mercado pode parecer eficiência no curto prazo, mas no longo prazo é vulnerabilidade. A história da Oi é, no fundo, a história do Brasil em miniatura. Um país que tem todos os recursos para ser gigante, mas que muitas vezes tropeça em decisões de gestão, em corrupção, em falta de visão de longo prazo,
em protagonismo político, onde deveria haver protagonismo técnico. A Oi poderia ter dado certo. Em muitos momentos, ela estava a um passo de se tornar o que prometia ser, a grande campeã nacional das telecomunicações. Mas cada vez que chegava perto, uma nova decisão errada jogava tudo a perder. E aí está a pergunta que fica para você, que chegou até aqui. Você conhece empresas, pessoas, ou até projetos pessoais que estão seguindo o mesmo caminho da Oi? Crescendo rápido demais, assumindo riscos que não conseguem absorver, apostando no tamanho como proteção contra a incompetência? Pensa nisso. Se esse vídeo te fez refletir, compartilha com alguém que precisa ver. E me conta nos comentários. Você foi cliente da Oi? Qual foi a sua experiência com a operadora? Tem alguma memória, boa ou ruim, dessa empresa que marcou a história do Brasil? Eu leio todos os comentários.